público. Então, dentro de público, ele normalmente é onde cria a tabela. Tá aqui, ó, tá até a migration e o usuário. Perfeito? Só que o que acontece? Como eu falei, essa tabela eu costumo usar para fazer teste de desenvolvimento, não direto de template. E nós vamos configurar o Jest. E o Jest vai ter dois ambientes. Um ambiente para rodar somente teste de unidade e um ambiente que roda unidade e integração junto. Por que eu devo usar uma configuração específica para teste de integração? Pensa comigo. Tu está implementando uma feature de cadastro de usuário e tem um usuário já cadastrado ali no banco de desenvolvimento e que tu usa a credencial desse usuário para tu validar, enfim, tá configurando, tá desenvolvendo. Só que a partir do momento que tu adiciona teste de integração e, por exemplo, tu vai validar o repositório ou o use case que faz o cadastro do usuário ou até mesmo a integração toda de uma rota HTTP que cadastra o usuário e que ela passa por todo esse processo, tu deve inserir esse usuário no banco de dados. Só que tu já tem um usuário ali. E na maioria das vezes a gente usa um usuário padrão e às vezes dá conflito. Só que existe uma forma que tu roda o teste e toda vez que esse teste ele é executado, ele cria uma tabela nova. Essa tabela está zerada e ele faz todo o processo do teste. Quando finaliza o teste, ele deleta. E é isso que a gente vai estar fazendo. De onde é que tem essa configuração? Aqui no site do Jest, ele tem uma página aqui, ó, em Environment Node Example aqui, ó. A gente consegue criar um environment, customizar ele. Aqui, o custom, eu consigo customizar ela e eu consigo usar esse teste em outro lugar. Então, primeiro a gente vai instalar o Jest. Lembra, ele é de desenvolvimento. Então, a gente vai usar o Jest. Mas por hora, vai ser só o Jest e o teste Jest. Então, perfeito. A gente já tem aqui. A gente vai criar um arquivo de configuração aqui, jest.config.json. Não é JSON, tá? É JS. Pode ser TypeScript também, tá? Não tem problema. Mas eu vou deixar JS aqui. Então vamos lá, o que ele está fazendo? O ambiente, que é o que a gente está tentando configurar, é o Node. Então ele vai usar o ambiente, ele já tem presets de ambiente configurado, o Node é um deles. Essas duas informações aqui é onde ele vai achar o teste match. O seguinte, isso é algo de padrão meu. Por exemplo, tudo que for teste de unidade, não é uma regra, tá? Mas eu padronizei o seguinte, tudo que for teste é de unidade. E tudo que for expect, só que eu fazendo desse jeito eu consigo isolar teste de integração para teste de unidade. E para fazer o teste de integração é exatamente a mesma coisa, só que a gente vai... Eu gosto de usar essa nomenclatura aqui para teste de integração. É exatamente a mesma coisa, a gente só vai adicionar aqui E2E. Ele vai rodar, então esse ambiente aqui ele vai rodar teste de unidade e teste de integração. Posso fazer separado? Pode. Só que como o teste de unidade ele é muito rápido, milissegundos, então não vai ter problema nenhum. Quem já demora um pouco mais é esse. Mas se tu quiser deixar realmente separado um arquivo só para integração e um arquivo só para unidade, não tem problema nenhum. E agora a gente vai configurar o environment. Eu já tenho um preset configurado, pode ficar aqui dentro, como ele está relacionado ao banco de dados Prisma, eu gosto de deixar aqui dentro. Então, esse aqui é o nome do arquivo. Então, vamos lá, essas configurações aqui são as mesmas que eu mostrei ali da documentação e eu vou explicar rapidamente o que ela faz. Seguinte, eu importo aqui o que eu quero customizar, environment, esse aqui é o environment custom, e ele exporta aqui para fora, essa variável customizada. Basicamente, o que ele faz? Eu carrego o .env lá de dentro. Desse .env eu vou pegar o base URL. Eu pego esse cara aqui, toda essa string aqui de conexão. Depois que eu pegar ela, eu vou concatenar ela. O que eu vou concatenar nela? Uma string UID e coloco um underline na frente. Fica mais ou menos assim. Vai ficar um underline e mais toda a string UID. Então é assim que vai ficar.
e ela vai adicionar ali para baixo um public. Então a string total vai ser essa aqui. Beleza? Então é isso que está fazendo. Então eu tenho essa string de conexão modificada. Ela é essa string aqui, exatamente essa aqui, só que daqui para frente com um ID. Para quê? Para que eu estou fazendo isso? Para quando eu entrar nessa função, esse setup, o que esse setup faz? Todo preset de teste, que é aquele subscribe, antes de ele começar, eu vou executar essa função. Que função é essa? É o npx prima migrate dev. E ele vai usar essa string de conexão, só que ele vai executar dentro de um esquema separado. O que seria isso? Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui para me mostrar exatamente. Beleza, deu certo. Então aqui dentro de template eu tenho dentro de necessariamente testes de integração. E o que esse setup faz? Ele cria aqui dentro dessa tabela um esquema com um UID totalmente diferente. Então, isoladamente eu tenho uma tabela dentro de um esquema separado. Depois que o teste termina, o teardown, eu deleto esse esquema. Tá vendo que aqui eu não deleto a tabela, eu deleto o esquema. Que esquema é esse que foi criado aqui em cima, que foi montado aqui nessa URL, e agora eu deleto ele. Então é esse que está fazendo. Perfeito? Agora é só usar. Então eu vou aqui no meu teste. Só mais um ajuste no package.json para a gente ter um script só para teste de integração e unidade e outro só para teste de unidade. Eu preciso só passar aqui, ó, no package.json, aqui no teste. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer o jest só. E aqui eu boto o E2E e configuro aqui, ó, e passo essa flag config e passo esse arquivo de configuração. Então com isso eu consigo rodar meus testes. Tá, vamos testar isso então. Eu vou aqui dentro de HTTP. Eu poderia fazer um teste para, só para exemplificar. Já está funcionando, tá? Mas a gente vai fazer um teste aqui, ó. Server .spec.ps. Então o que eu faço? Eu dou um describe e só isso. Eu não vou. A importação é dentro de jest global. E aqui é describe também. E expect. Perfeito. Então vamos lá. Agora esse teste aqui ele é de integração. Por que integração? Porque tá com expect. Então eu rodo o de integração. Aqui, ó. Tá vendo? Ele criou o esquema. Tá vendo como é que fica, ó? Esquema desse 32 caracteres e o teste passou. Então a gente está configurado aqui nossa template. Então, só para finalizar, esqueci uma coisa muito importante, acabei de lembrar. Quando a gente está desenvolvendo, a gente testa bibliotecas e qual é que mais se encaixa ali com o projeto, enfim. Só que tem uma coisa, e geralmente um projeto ele leva alguns meses para ser desenvolvido, pelo menos para entrar a primeira feature. E quando tu vai mandar isso para produção e tu vai reinstalar todos os pacotes de novo, que tu vai dar o npm CI ou CI, ou só I, tu vai, se tiver versões, por exemplo, do Zod e essas atualizações elas quebrarem o teu software, tu vai ter problema na hora de fazer o build, de fazer o deploy. Então, a versão de biblioteca que ela foi instalada e foi usada na hora do desenvolvimento do projeto, necessariamente tem que ser a que vai ser usada em produção. E só que como tem esses acento circunflexo, isso vai ser atualizado, mas tem uma forma de impedir isso, que é adicionando o ponto npmrc.
O ponto npmrc, eu passo essa configuração e todo o pacote que eu instalar daqui para frente, ele não vai ter mais esse acento circunflexo. A gente vai fazer um teste aqui. Deixa eu só tirar. Então vamos fazer um teste aqui com o Zod mesmo. Ó, eu vou remover o Zod e eu vou reinstalar de novo. E Zod é a produção. Então vamos instalar o Zod, vai aparecer, tá vendo? Saiu o acento circunflexo. Então eu vou ter que remover de todos também. Felizmente a IA consegue fazer. Por isso que eu acho a IA maravilhosa. Para essas coisas braçais aqui, ó, excelente. Então era isso, finalizamos aqui o nosso template. Agora é só tu mandar para o teu GitHub, configura como template e toda vez que tu for iniciar um novo projeto, tu usa essa template como partida inicial do teu projeto, beleza? Então é isso. Se gostou, curte e compartilha. Valeu, tamo junto.